Nos últimos 12 meses, a cotação do ouro subiu mais de 40%. E aí, Marília, será que é um bom investimento? Vamos falar sobre isso. O velho e bom ouro, aquele que a gente primordialmente usava como reserva de valor, subiu mais de 40% nos últimos 12 meses. Subiu, inclusive, mais recentemente do que o próprio Bitcoin, que está parado, com muita volatilidade no curto prazo. Mas afinal, o que está sustentando essa movimentação do ouro? E será que é uma boa comprar ouro no momento atual? Pois é. Primeiro eu quero mostrar esse slide para vocês. Tradicionalmente, o ouro ele é uma reserva de valor que não paga juro, né? Então é diferente, por exemplo, de um título de renda fixa do governo americano, que é tido como uma reserva de valor, um safe haven, né? Um livre de risco, só que paga juro. Então, se você fica mais ou menos um ano com um título, né, empresta para o governo americano, depois ele te devolve aproximadamente 4,5%, 5% hoje. O ouro, se você ficar um ano carregando o ouro, você não recebe nada. Depois você vai ter o seu ouro que você pode revender e tudo, mas você não recebe juro por carregar a moeda. Os movimentos do ouro, tradicionalmente, aconteceram quando você tinha grandes movimentos de taxa de juros. Então, por exemplo, quando as taxas de juros estão muito altas, se você ficar um ano com o ouro na mão, ele queima no sentido de você não recebe nenhum juro por isso. Enquanto as taxas de juros estão altas, as pessoas tendem a ficar mais com títulos do governo. Por outro lado, quando a taxa de juros está muito baixa, aí fica melhor você guardar valor em ouro, porque daí você está perdendo muito pouco em termos de taxa de juros, do que você guardar valor, por exemplo, em títulos do governo, porque às vezes o governo está numa crise, você tem medo que ele não pague e assim vai. Então, o ouro, tradicionalmente, ele tem essas inflexões com os grandes movimentos de taxa de juros. Então, quando você olha esse gráfico, você pode ver, por exemplo, deixa eu colocar aqui de outra cor, você pode ver, por exemplo, que em momentos, aqui em azul, são as taxas de juros, em momentos de ciclos de queda da taxa de juros americana, a gente viu ciclos de alta no preço do ouro. Por outro lado, quando a gente viu um ciclo de alta aqui, né, da taxa de juros americana, o ouro se comportou mais de lado, né, deu uma caidinha. Mas aqui no pós-pandemia, você teve uma queda muito grande, né, da taxa de juros americana para combater a crise e toda a pandemia, e o ouro se valorizou bastante nesse cenário. Mas, recentemente, isso não aconteceu. A gente teve um aumento de taxa de juros americana bem grande e a gente também teve um aumento da cotação do ouro bem relevante. Claro que não é só isso que influencia a cotação do ouro. Outra coisa que influencia bastante a cotação do ouro é a expectativa de inflação e inflação numa proporção global. Então, épocas de hiperinflação global, né, de aumento de inflação global, também tendem a valorizar o ouro, afinal o ouro é finito, assim como o Bitcoin, né? Então, esses ativos reais tendem também a se valorizar em épocas de alta da inflação. Não é o caso recentemente, a gente está com inflação controlada nos países. Apesar de elas não estarem completamente na meta, por exemplo, nos Estados Unidos, a meta é 2, a inflação está em torno de 2 e alto, quase 3, mas está num ciclo de queda e vem melhorando, né? E nos lugares mais desenvolvidos, como China, como Europa, a inflação está bem baixa. Então, a inflação hoje não é um problema no mundo. Pode ser que as tarifas gerem mais inflação e isso esteja por trás do movimento de valorização do ouro? Pode, esse é um medo real, né? Que as tarifas do Trump gerem inflação e, portanto, as pessoas comprem ouro. Mas eu não acho que esse é os principais motivos por trás aí dessa valorização do ouro.
o que eu vejo acontecendo? Quando você olha o estoque de ouro dos bancos centrais, os bancos centrais, eles têm reservas, né? O nosso Banco Central brasileiro tem aproximadamente 300 bilhões de dólares de reserva, e ele tem essa reserva em dólares, ele compra alguma coisa. Ele pode comprar treasuries, né? Título do governo americano, ele pode comprar títulos europeus, enfim, ou ele pode comprar ouro, é uma alternativa à reserva de riqueza. E antigamente, no pré-pandemia, os bancos centrais não tinham um estoque de ouro muito grande. Dá para ver nesse gráfico aí que no pós-pandemia eles aumentaram bastante o estoque de ouro. O que pode ter influenciado esta decisão? Primeiramente, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Quando estourou essa guerra, vocês vão lembrar que a Europa retalhou a Rússia congelando os recursos da Rússia nos bancos europeus. Ora, se as suas reservas são congeladas, você só poderia manter o seu poder de compra se você tivesse uma reserva de ouro física no seu próprio país, né? Então você gerou uma instabilidade financeira dos recursos que você tem entre os países, de tal forma que esses países mais polêmicos em relação às relações internacionais e essas questões geopolíticas, eles podem preferir ter menos reservas em treasury, em títulos de dívida de outros países e passar a ter mais reservas em ouro como uma consequência dessa instabilidade. Por exemplo, a China. A China hoje é um dos maiores países do mundo, briga de igual para igual com os Estados Unidos em várias questões, tecnologia, inteligência artificial, renováveis, automóveis, enfim, vem despontando como grande potência mundial e vem também aumentando bastante a proporção de ouro em suas reservas. Se você olhar, por exemplo, 2022, eles tinham aproximadamente só 2% das reservas estrangeiras em ouro e hoje eles já subiram para 6% e, portanto, triplicaram, né, o montante de ouro que eles têm frente às reservas. E como consequência disso, o que eles estão fazendo também já faz um tempo é reduzindo o quanto eles têm de treasury. Então, desde meados aí de 2012, 2014, eles vieram reduzindo bastante o quanto eles têm em treasury, em um movimento estratégico, enfim. O Trump já veio, né, falando bastante contra a China, colocando essas tarifas na China, então a China está reduzindo o montante de treasury que eles têm, que inclusive é um risco, né, para a taxa de juros americana, porque os Estados Unidos têm mais de 7,5% do PIB de déficit primário, ou seja, eles precisam emitir muita dívida para rolar esse déficit, mais de 120% do PIB de dívida. E a China, que é um importante player, um dos países com maior reserva internacional, na verdade é o maior, está reduzindo o montante de treasury e comprando mais ouro no lugar, dentre outras coisas também. Então, isso é um dos movimentos que vem aí acelerando a compra de ouro pela China, pelos restos dos bancos centrais mundiais, como uma resposta estratégica a todo esse contexto geopolítico de guerra em alguns países e de guerra comercial entre as duas maiores potências. E a recomendação, Marília, compro ou não compro ouro? Olha, a cotação do ouro não está barata. Quando a gente olha um padrão histórico, a gente vê o ouro nas máximas históricas. Então não é que você está comprando um ativo mega barato. Assim como a cripto, né? O grande problema desses dois é que você não sabe quanto vale. Ele vale o quanto as pessoas acharem que vale, porque é finito e seu valor está exatamente na escassez. Então é muito difícil você falar tá barato, tá caro, né? Agora, nesse contexto geopolítico que vai durar por vários anos, na minha opinião, pelo menos por 4, né? Porque agora você tem o novo governo do Trump, fica difícil a gente pensar numa queda muito grande do ouro, a não ser que a gente tenha um aumento da taxa de juro muito grande nos Estados Unidos e globalmente, que eu acho também que não vai acontecer.
Então eu acho que o ouro é uma opção sim, para você ter uma reserva de valor, se proteger contra uma possível crise por conta dessas questões geopolíticas, e acho difícil o ouro cair bastante, porque a gente está num contexto que vai perdurar aí para os próximos 3 anos e meio, 4 anos. Então tá bom, Marília, o ouro é uma boa opção, mas eu acho que ele é a melhor opção neste contexto global? Resposta: não. Eu acho que este movimento de guerra comercial vai ter um grande vencedor, que não vai ser os Estados Unidos. E hoje as minhas recomendações, tanto de renda fixa quanto de ações, estão mais voltadas para este case que eu acho que será o grande vencedor. E essas recomendações estão refletidas na nossa carteira do Advisor. No Advisor a gente tem recomendação de ações, de renda fixa e de outros ativos que eu acho que se beneficiam mais desse contexto global. Ah, Marília, mas dá um spoiler, não me deixa nessa curiosidade. Vou te dar um spoiler. Eu acho que a China vai comer os Estados Unidos no jantar. E a gente pode falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. Enquanto isso, o QR Code com desconto do Advisor está aqui no link da bio e você pode saber tudo sobre isso. Muito obrigada a